Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênio, seção 53, são 7 versículos. E também vamos ver se a gente consegue a seção 54, que é 10 versículos apenas, tá bom? Aqui na seção 53 foi uma revelação dada a Sid Gilbert, tá bom? Ele queria saber qual o chamado dele, como ele poderia ajudar na igreja. E aqui a gente vê esse chamado para ele aqui, tá bom? Vamos ver aqui, ó, logo no versículo 1. Doutrina e Convênio 53, versículo 1. Eis que eu te digo, meu servo Sid Gilbert, que ouvi as suas orações, e pediste-me que foste dado saber pelo Senhor teu Deus, concernente ao teu chamado e eleição na igreja, que eu, Senhor, levantei nesses últimos dias. Ele queria saber qual era o trabalho dele na igreja, né? Aí vem aqui o versículo 2 e o versículo 3. Eis que eu, Senhor, que fui crucificado pelos pecados do mundo, e dou o mandamento de que renuncies o mundo. Renunciar ao mundo é as coisas carnais, as coisas dos pecados. Aqui Cristo está dizendo, eu fui crucificado pelos pecados do mundo, não para que nós possamos viver no pecado, mas para que nós possamos renunciar ao pecado. O Senhor nos livra, né, nos dando perdão pelas nossas falhas, mas não para que nós voltemos a pecar, mas para que nós renunciemos ao pecado. Toma sobre ti a minha ordenação, sim, o de elder, para pregares a fé, arrependimento, remissão de pecados de acordo com a minha palavra, e o recebimento do Espírito Santo pela imposição de mão. Então o chamado dele seria pregar o evangelho. E também aqui do versículo 4 ao 7 é falando que ele vai ajudar Joseph Smith. E também quando a pessoa tem o mesmo nome ali, a gente chama como mesmo? Esqueci, né? Ele é Sid Gilbert, né? E também é para ele ajudar aqui Sid Higdon, tá bom? Então não fala conterrâneo, eu esqueci como é que fala ali, quando a pessoa tem o mesmo nome, né? Tá bom? Tem uma versão, nós fala assim. Bom, continuando aqui, o versículo 6 e 7, finalizando aqui a sessão, né, ele diz assim: eis que essas são as primeiras ordenanças que receberás, e o restante será conhecido na época futura, de acordo com o teu trabalho na vinha. Também quisera que eu aprendesses que somente é salvo aquele que perseverar até o fim. Assim seja. Amém. Então ele fala que o restante, né, do chamado dele, ao longo que a gente vai trabalhando na vinha, vai trocando nossos chamados, assim como o dele também. Já na seção 54 aqui de Doutrina e Convênio, a gente vê os membros da igreja em grande apuro, porque uma das pessoas que estava vivendo, né, a lei da consagração, era Laman Cooper. Ele simplesmente ele pede para todo mundo sair da fazenda dele, né? Então as pessoas tinham construído casas, tudo, e aí é uma situação difícil. E aí quem estava lá como líder, né, ele pede essa revelação, é o Neil Knight. Ele pede uma revelação ao profeta para saber o que nós vai fazer, né? Eles estão em Kitron, foi pedido ali que a fazenda de volta, e aí então o Senhor traz essa revelação aqui para orientar, tá bom? Primeira coisa aqui, versículo 1, Doutrina e Convênio 54, versículo 1, diz assim: eis que assim diz o Senhor, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que foi crucificado pelo pecado do mundo. Bom, aqui quando fala o alfa, o ômega, o começo e o fim, por quê? Porque o Senhor tá dizendo para eles, olha, eu não fui pego de surpresa, né? Laman Cooper, né, ele pede de volta, agora os membros não têm onde ficar, não têm onde morar, mas ele está dizendo, eu não fui pego de surpresa, eu sei o que vocês estão passando aí, e o Senhor vai dar a orientação que ele necessita aqui, tá bom? O Senhor vai dar a orientação. Vamos lá, versículo 2 ao 3. Aqui também traz uma questão importante, né, no 2 ao 3 aqui, quer ver, ó? Eis que em verdade te digo, meu servo Neil Knight, que era o responsável, o líder ali, que permaneças firme no ofício para o qual te designei. E se teus irmãos desejam escapar de teus inimigos, que se arrependam de todos os seus pecados e se tornem verdadeiramente humildes, contritos perante mim.
Então, um dos motivos porque o Senhor deixa com que nós passemos algumas provações, dificuldades, é justamente isso que está aqui, ó, para que nos arrependamos de nossos pecados e também para nos tornarmos humildes, contritos de coração, tá bom? Então esse é o propósito. Então eu peguei aqui em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, quando o apóstolo Paulo, ele fala que o sofrimento, ele vem realmente para nos moldar, para nos ajudar, tá bom? Então aqui o versículo, Romanos capítulo 5, do versículo 3 em diante diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, as dificuldades, assim como as pessoas ali em Kidron estavam passando, porque foram despejados, né, das casas que eles estavam vivendo ali. Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta. Portanto, o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Então as provações vão nos moldar. É igual aquela história da água quente, né? Você coloca um ovo ou uma batata. O ovo vai ficar duro, a batata vai ficar mole. Então as provações tanto pode afastar as pessoas de Deus, porque a pessoa começa a murmurar, né? Dizendo, isso que é uma coisa, se você está passando por uma provação, você está murmurando muito, reclamando muito, então aquela experiência pode estar fazendo com que você se torne mais duro e se afaste do Evangelho. Na verdade, a gente tem que amolecer e buscar mais ao Senhor quando nós estamos nessas dificuldades. Aqui o versículo fala então do amor de Deus. Ele dá essas provações por causa do amor. E aí então Paulo ele fala algo muito importante aqui, né? Dizendo: porque Cristo, estando ainda nós fraco, morreu no tempo, a seu tempo pelos ímpios, porque facilmente alguém morreria por um justo. Aqui ele coloca, não, eu li errado, porque dificilmente alguém morreria por um justo, né? Alguém vai matar uma pessoa que eu conheço que é justa, eu não entro na frente da bala, né? Eu não vou. Dificilmente alguém morreria, mesmo que a pessoa é justa. A gente pensa em nós, na nossa família, a gente não vai pôr a vida em risco, né? É o que Paulo está colocando aqui. Ele está dando uma ideia para falar do amor de Deus por nós. Então ele fala aqui essa questão em primeiro lugar, que dificilmente alguém vai morrer por um justo, né? Mas Cristo, ele morreu pelos ímpios, porque, pois, poderá ser, que eu apertei aqui, eu vou ler de novo o versículo para voltar aqui, que eu me perdi no versículo. Eu estou em Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando ainda nós fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Paulo está colocando aqui é que dificilmente alguém vai querer, nós, né, vamos querer morrer por um justo. Mas Cristo, ele nos ama tanto, e Deus mostra o seu amor nisso, que nós, sendo nos ímpios, pecadores, ele morre por nós, mesmo nós. Então veja só, se é difícil uma pessoa morrer por um justo, imagina quando é uma pessoa iníqua. Você vai querer se enfiar na frente de uma bala, né? Pelo contrário, né? O que a gente ouve muito falar aí já foi tarde, né? Estava fazendo mal. E é o que Paulo está ensinando aqui. Vamos lá, o versículo 4 e 5 aqui fala que Laman Cooper, ele quebrou o convênio dele, tá bom, de ter consagrado a fazenda dele e pedido de volta. Isso causou grandes dificuldades, né? As famílias que moravam ali, né? Causou grande dificuldade. E aí ele incentiva, né, nós a guardarmos os nossos convênios. Versículo 6. Doutrina e Convênios 54:6. Mas bem-aventurados são os que guardam os convênios e observam os mandamentos, porque obterão misericórdia. E aí aqui o versículo 7 e 8, o Senhor manda para que eles vão para Missouri, tá bom? Onde vai ser construída Sião. Eles deveriam viajar para lá. E fechando aqui o versículo 9 e o 10, para finalizar a sessão, diz assim: e depois de tiverdes terminado a viagem, eis que vos digo, procurai um meio de vida da maneira dos homens, até que eu prepare um lugar.
Ou seja, eles iriam para Missouri, mas não tinham lugar para eles lá ainda. Eles tinham que chegar, procurar trabalho, alugar uma casa, até que tivesse uma terra de herança para eles aqui. Versículo 10, finalizando, também sede pacientes nas tribulações até que eu venha. E eis que depressa venho, e o meu galardão estará comigo. E aquele que cedo me busca, encontrarão descanso para a sua alma. Assim seja. Amém. Então, aqui ele está falando, né, na revelação para os membros naquela época, mas veja que ele fala: sede paciência nas tribulações até que eu venha, até a vinda de Cristo. A gente tem que ficar fiel, paciente nas nossas tribulações sempre. E aí ele fala: o meu galardão está comigo. A recompensa está com Cristo. A recompensa é Cristo quando ele vir. Então é isso que a gente tem que visar, tá? Focado em Cristo, porque ele é a nossa recompensa, e a recompensa não é nessa terra, né? De certo que nós, guardando os mandamentos, também nós vamos receber muitas bênçãos aqui nessa terra também. Mas a recompensa maior mesmo que nós esperamos é uma recompensa que vai vir com Cristo. O galardão está com ele, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, Doutrina e Convênio aqui 53 e 54. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.